Já. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui no Código 007, você que está com o coração alegre, ou você que está com o coração triste, ou você que está com o coração normal. Seja bem-vindo aqui para que a gente venha assim, participar dessa intimidade, desse fortalecimento com a palavra de Deus, com o nosso espírito, alinhando corpo, alma e espírito, para que você venha ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. A Bíblia fala que Cristo ele se fez pobre para que viéssemos ser ricos. Ele diz que deu a sua vida para que viéssemos viver a vida dele. Então, aqui é o lugar de você alinhar. Se você aceitou Cristo ou se você não aceitou, você está em dúvida, você não sabe como funciona, esse bate-papo aqui descontraído vai te edificar, vai te dar clareza para o alvo que é Cristo. Então, amém. Seja bem-vindo. Se você entrou agora, se está vendo esse vídeo pela primeira vez, aqui na descrição desse vídeo está o link para você entrar no grupo do Telegram. E aí, você entrando no grupo do Telegram, a gente, de segunda a sexta, coloca o link dessa sala para que venhamos bater esse papo descontraído, para que venhamos verdadeiramente ter esse encontro com o Senhor Deus. Beleza? E aí nós vamos estar lendo hoje o livro de Efésios. Ontem acabamos Efésios capítulo 1 e hoje vamos começar Efésios capítulo 2. E vamos começar orando. Amém. Beleza? Posso orar? Então vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos perante o Senhor com o coração aberto para agradecer, Senhor Deus, gratos estamos aqui por estar mais uma vez, Senhor Deus, nessa sala, onde costumamos falar que é a sala do Kairós. E hoje, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui com o coração aberto para que venhamos, sim, Pai, desfrutar, nos envolver, ter intimidade, ter um relacionamento com a Tua Palavra. Quando temos um relacionamento com a Tua Palavra, nós temos um relacionamento com o Senhor. Então, eis-nos aqui, Pai, com o coração aberto para nos envolver, que o Senhor venha estar dirigindo, guiando, Senhor Deus, em Tuas Escrituras, naquilo que o Senhor deixou para que viéssemos viver e viver, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor morreu para que viéssemos viver. Então, entrego tudo e todo nas Tuas mãos, apresentando também a cada um dos pedidos de orações, Senhor Deus, ali onde estão colocados cada um dos pedidos e ali também tem testemunhos, Senhor Deus, de pessoas que receberam as suas bênçãos, receberam milagres, foi concretizado aquilo que eles pediram, então só temos a agradecer. Aqueles que estão pedindo, agradecemos também, porque já cremos que o Senhor já concretizou cada uma delas, Pai. Então entregamos em Tuas mãos, que nós viemos estar dirigindo, mas o Senhor que vem estar nos guiando, Senhor Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. 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 Amém, amém. Bora lá. Cadê o povo? Acho que no meio da semana o pessoal vai ficando mais cansado. Vamos ler o 2, do 1 ao 10. Somente pela graça somos salvos. Ele nos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos nos nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais com Cristo, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus.
e isso não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém se glorie. Venha se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para nós, para que nós as praticássemos hoje. Aí terminei o 10 também. Andasse. Foi do 1 ao 10. Do 1 ao 10. Mas aí tem bastante coisa, né? Tem muito, é muito profundo essa parte aqui. Na eu estava verdade, lendo ontem. é um livro pequenininho, mas cheio de coisa, né? Efésios é um livro pequenininho, mas tem muito código aqui. Quem foi que instruiu o camarada que escreveu? Jesus, o Espírito Santo. Então, olha só. Então é muito forte e profundo. E a gente já falou quem escreveu, para quem Sim. escreveu, quando escreveu, de onde escreveu e por que escreveu, né? Tinham entrado os judaizantes na igreja, ele estava dando um tratado para a igreja, ele estava mostrando para a igreja em poucas páginas, são 6 capítulos só, mas com uma profundidade, a gente fala que é o tratado da igreja. Aqui, o que ontem nós falamos do que é a igreja, né, Alex? Muito forte. A igreja não é uma organização, é um organismo vivo, santo. Vivo. Então, não tem placas, apesar da gente muitas vezes ir em uma placa. Mas eu falei ontem uma coisa forte e que as pessoas podem achar que não é verdade, mas nem todo mundo que está numa organização pertence ao organismo igreja. Verdade. Nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem a palavra diz, né? Nem todo que está numa igreja é salvo ou pertence à verdadeira igreja. Então, se você foi machucado e fala que foi pela igreja, separa isso no seu coração e no seu entendimento, porque quem te machucou foram pessoas e não o organismo vivo, a noiva de Cristo. Essa é santa, pura e o corpo de Cristo. Era o próprio Cristo na terra. E é considerado como mãe também, né? O pessoal fala que é a mãe. Na verdade, é chamada da noiva. Sim. Ela é a noiva de Cristo, porque quando a gente fala de Israel, Deus chama Israel de esposa. Quando a gente se refere a Cristo, a igreja é a noiva, porque o casamento, as bodas do cordeiro vai ser no céu. Aí a gente estava falando um pouquinho antes nos bastidores, que a gente crê que esse tempo está muito próximo. Então, quando muitas pessoas sumirem, eu espero que esses vídeos continuem rodando e que continuem alcançando muitas pessoas. Se você perceber que muitas pessoas sumiram, então creia que o tempo chegou. O tempo do casamento de Cristo com a igreja chegou, que a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro. Então, a gente crê que esse tempo está muito próximo. E eu espero que você ouça esse vídeo antes e tome sua decisão de verdade por Cristo. Mas mesmo que você ouça depois, ainda dá tempo de tomar a sua decisão por Cristo. Então, não deixa passar essa decisão. Lembra João 17, a música aqui. De que lado você está? De que lado você quer ficar? Porque Jesus foi crucificado com 2 ladrões. Um debochou e um creu. E teve a promessa de que hoje mesmo estaria com Jesus no paraíso, né? Então, a decisão é nossa. A gente tem que reagir isso. Sempre é ele vindo ao nosso encontro. É sempre o amor dele por nós. Isso, a graça, ela nos alcança, ela nos encontra. E a resposta, a gente só dá a resposta, porque ele já fez tudo por nós. Ele já fez
Ele já provou seu amor, ele já provou dando seu filho, ele já mostrou o caminho. A gente estudou João, Jesus é Deus, Jesus estava com Deus. Jesus fez tudo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu creio também na eleição, que a gente viu lá no 1, comecinho do 1. O que é a eleição? Porque de antemão Deus conheceu aqueles que responderiam a ele de maneira positiva, de que responderiam a ele. Porque tem aqueles que não aceitam. Tem aqueles que a gente está falando e não crê. Não aceita. Eu tenho assim na minha família. Pessoas que assim não aceitam. Não aceitam a Bíblia, não aceitam Deus. Eu falo para vocês, eu creio porque é verdade para mim. Não é porque alguém contou. Eu aprendo e fortaleço isso nas escrituras e na comunhão dos santos. Eu fortaleço isso aqui, mas ela é verdade porque o Espírito Santo veio habitar em mim. Nós fomos selados. No 1,14 nós lemos isso, que nós somos selados com o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos dá a garantia. Ele é o penhor. O que é o penhor? Quando você penhora alguma coisa, quer dizer que você paga o preço, depois você vai lá, paga o preço e resgata aquilo. Então, o Espírito Santo é o penhor em nós, é a garantia de que seremos resgatados por Jesus. Isso é lindo demais. Ângela, no finalzinho do 2, no 22, diz assim, ó. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Isso é o finalzinho do 22, finalzinho do capítulo 1. Finalzinho do Que me 1. chamou, que você falou da igreja, né? Uhum. Então, ó. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, tem coisa que a igreja claro, quando a gente fala da igreja aqui, não é o templo, nem é esse tipo de coisa que acontece que machuca os outros, não, de maneira nenhuma. A igreja é a igreja, a noiva, o corpo de verdade, o organismo. Ele tem bênção para gente. Essa tem verdadeiramente bênção. Então, tipo, e quando o homem machuca, aí entra aquela outra parte que a gente tem que olhar igual Cristo olhou para Pedro quando ele... Lembra que eu comentei? Quando Cristo olhou para Pedro, quando ele negou, Jesus tipo... também, quando olha, fala, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, ali era amor puro, não tinha nada que envolvesse nenhum interesse, nada, era amor, amor. Tá Amor. bem claro, né? E é interessante que ele começa aí no 2 falando, ele nos concedeu vida, estando mortos nas nossas transgressões e pecados. Aí, se a gente lembrar de João 14, fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, Sim. da justiça e do juízo. O que é o pecado? É não crer na obra consumada de Cristo. Então, nós estávamos separados de Deus. O que é morte? Morte, na Separação. raiz da palavra, é separação. Então, a morte é separação. Estávamos separados pelas nossas transgressões e pecados. Mas aqui, quando a gente fala de pecados, é o pecado que nos separava de Deus, que é a incredulidade, é não crer na obra consumada de Jesus. Então, ele nos concedeu vida, e Romanos 5,8 fala que ele provou o seu amor por nós, dando Jesus enquanto nós estávamos mortos, nós estávamos em pecados, nós éramos pecadores, né? Romanos 5,8, ele é bem relacionado com esse versículo aqui. Ele fala, Deus provou o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o que era o pecadores? A nossa essência, a nossa carne,
ela vai continuar pecando, mas a nossa essência agora não é mais de pecadores, mas de filhos. Por isso que fala aqui, quando nós estávamos nas nossas transgressões e pecados, porque hoje o pecado é hamartia, é errar o alvo. Então hoje a gente erra o alvo, mas a gente tem o Espírito Santo dentro que nos incomoda, que nos mostra. Na hora a gente sabe que fez o errado. Sem o Espírito Santo, é um estado natural. Então, nós tivemos a natureza transformada. Ângela, quando você fala isso aí, eu lembrei do que você acabou de me mandar. Lembra você mandou o que a moça descobriu lá, Uhum. o ponto de Deus? Olha se tem alguma semelhança. Olha só, o subconsciente da gente, e junto com a glândula pineal, ele um receptor, um captador de percepção. Então, e aí eu estava fazendo aquela associação do Espírito de Deus e o nosso subconsciente, ele que dirige, ele que dá a direção, enfim. Quando eu vi aquela parte do cérebro, aquele ponto de Deus, olha só, quando a gente conhecemos e quando aparece o nosso ser, a nossa esfera espiritual, ela acha, ela capta, ela identifica. É igual quando você está dirigindo, que você já está instalado no subconsciente, você vai dirigindo, você atende o telefone, você passa a marcha, troca os pés, tipo... Na verdade, o GPS foi instalado, né? O Exatamente. GPS foi Então, instalado, mas explica o que acontece com esse ponto quando nós oramos, quando nós oramos, que ele fala quando a gente junta as mãos junta, para orar, ou quando a gente se ajoelha, ou quando olha ajoelha, para cima, mas não é só a posição, é o conectar-se com Deus, essa área do cérebro ela é ativada. Então, quem fez o cérebro? Não foi então, Deus? É quem fez deixou tudo pronto. Quem Muito, muito, fez tudo. deixou tudo pronto. E a nossa mente, ela é atemporal. Assim como a gente tem aqui o Cronos. Quando a gente fala de Deus, das coisas de Deus, a gente entra no Kairos. Kairos. Por isso é esse símbolo. Então, a nossa mente também é atemporal. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, ou daquele que nos Deus. criou. Então, ele nos fez assim. Então, esse ponto no cérebro, ele é ativado quando nós nos conectamos com o Criador. Então, quando nós nos conectamos com o Criador em oração, em conversa, esses pontos do nosso cérebro é ativado. E quando nós recebemos a nova natureza, quando nós trocamos de lugar com Cristo na cruz, nós recebemos o Espírito Santo como penhor. Então, o nosso espírito testifica com o Espírito Santo, na verdade, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos feitos filhos de Deus. Essa é a garantia que nós temos, que é o Espírito Santo testifica no nosso espírito. Então, nós nos conectamos não só com o Criador distante, mas com o nosso Pai, porque nós ganhamos uma nova natureza. Isso é lindo, porque essa área do nosso cérebro, ela é ativada quando nós nos relacionamos com o espiritual, com o Criador, Com o Criador. com o Criador de todas as coisas. Você pode E até aí, não acreditar que ele te criou, mas ele te criou. E você foi feito à imagem e semelhança dele. Então, a imagem, a forma, aí você tem que se tornar a semelhança quando você se identifica com o plano perfeito dele para você, que é Cristo. É o religar a ele, porque nós estávamos mortos. Aqui começa falando que ele nos deu vida. Ele nos concedeu vida, quando estávamos nós mortos. Então, nós estamos falando de duas naturezas aí: morte, separação, e vida. Conexão. intimidade, conexão, Conexão, tá nosso cérebro conectado, relacionamento. relacionamento. A gente vai para a intimidade, a gente vai para duas naturezas.
Não tem. Aqui uma está morta e uma recebeu vida. Recebeu vida. Lembra de Lázaro? Ele recebeu vida. E esse poder, e aí tem aquele detalhe que você comentou, né? Esse poder é nosso. Esse poder de ressuscitar o morto é nosso, por direito, porque Cristo ele pagou o preço e nos devolveu na cruz. E quando essa, como você falou, quando a mão é junta, quando o joelho é dobrado, quando você olha para Cristo e começa a falar com ele, é ativada essa área do cérebro, que eles dão o nome de ponto de Deus, eles colocaram na neurociência esse nome, e aumenta a produção do GABA e do citocina. Eu até anotei aqui, para depois eu pegar com mais precisão. Deixa eu te falar uma outra posição que aumenta aí, aumenta a longevidade, isso é comprovado pela ciência. Eita aí, ó. O V de vitória, quando a gente louva, como que a gente louva? Eu louvo com as mãos para cima, sempre. Sempre. E pode olhar nos seus braços que formam um V. Vamos ver. Um V de vitória. Até pessoas cegas, já tem comprovação, até pessoas cegas que nunca viram uma outra pessoa fazendo isso. Quando elas vencem alguma coisa, o primeiro movimento é esse. É muito forte. Tá tudo aí. A gente faz empiricamente. A gente faz isso naturalmente porque para a gente é um estilo de vida. E é comprovado que as pessoas que ficam mais tempo com suas mãos levantadas vivem mais. Os maestros normalmente são pessoas que vivem mais. Por quê? Eles estão o tempo todo assim, ó, mãos para cima. Então, quando a gente louva, quando a gente adora ao nosso Criador, ao Senhor, que nós chamamos de Pai através de Jesus Cristo, a mão é para cima. Às vezes meu braço, eu tenho problema no braço, eu não consigo, então eu fico às vezes aqui, mas a vontade é ficar sempre para cima. Então aí eu canso, eu volto, eu canso, eu volto, mas é sempre para cima, porque é a posição de adoração. Tem uma parte na Bíblia que não sei se era Moisés, não era Moisés. Eu acho que era Moisés que tinha que ficar assim. Batalha, enquanto eles seguraram os braços dele para cima, o povo vencia a batalha. Quando os braços dele cansavam, mas aí eles colocaram uma pedra e seguraram os braços de Moisés para cima e venceram a batalha. Enquanto os braços de Moisés estiveram para cima, eles tiveram vitória. E aí também pode falar, Paulo. Eu quando eu estava lá no Brasil, eu sempre fiz parte, né, do ministério, fazia da intercessão. E era muito gostoso, a gente tem que estar sempre com as mãos levantadas nos cultos. Era próprio com esse entendimento, que enquanto nós estávamos ali, com as mãos levantadas, estávamos intercedendo pelas pessoas. E hoje eu também tenho. Hoje eu boto a música e começo a cantar. Porém, eu faço movimento, não fico só... Corro pela casa dos vizinhos, eles têm que me aturar. Eu aturo eles me aturam também. É uma troca. É uma troca. Mas aqui também é assim, viu, Val? Mas é interessante que é natural. Quando eu começo a orar em intercessão, já é aqui, ó. É natural. É incondicional, a gente nem sente, né? Nem tá vendo. É o impor as mãos para abençoar, é o impor as mãos para interceder, porque é muito importante. Voltando aí para o Alex, a gente fala nisso porque há também a transferência da energia, a frequência do que nós vivemos, porque tudo isso... E é tão lindo, porque o Senhor nos criou assim, livres, né? Ao ver da vitória, livres para louvar, adorar, orar, para sermos livres. Aí foi dito para a gente que a gente não pode. Não pode. Tem que ficar, não pode bater palma, não pode não sei o quê. Ainda tem, hoje em dia, pessoas que creem nisso. Você é livre. Você é livre para louvar. Vai estudar um pouquinho sobre posições de vitória. Vai estudar um pouquinho sobre neurociência.
Né, Alex? O Alex tem se divertido com neurociência aí. Neurociência, quando o pôr... Conhecimento. É assim, Ângela, vai ver um pôr do sol. Nossa, gente. Eu amo. Eu amo a criação. Esses dias eu mostrei minha orquidinha, eu mostrei a roxa, eu vou mostrar a branquinha hoje. Au! Ai, quase que eu derrubo ela. Olha, gente, ela é mini. Olha que delicadeza. Ai, que não dá para aparecer muito. Deixa Ângela, eu amo orquídea. É uma das plantas. Orquídea e flores. Olha que Você coisa sabe? linda. Essa é a Linda, mini. linda. A terra é marrom. O caule é Como verde. que se chama? Essa é orquídea. Não, mas tem um nome? Orquídea, você deu o nome para ela? Não, eu não dei nome para ela. Eu converso com as minhas plantinhas. É que tem gente que conversa e dá nome. Ângela, eu vou te mandar. Eu tenho minha vizinha aqui próprio de porta, que ela tem no terracinho dela muitas orquídeas, cada uma de uma cor. Eu vou mandar foto para você. E ela fala todo dia. Eu A gente dá de presente para ela. E meu marido, ele é flor, trabalha com plantas, trabalha numa serra. Eu não sou apaixonada por planta, porque eu vejo tantas e em casa eu não tenho nada, porque eu faço morrer todas, ele não traz uma. Olha lá, ó. Aqui mas a gente dá de presente para as pessoas. Paz, no chão tem mais orquídea, na mesa tem mais 3 orquídeas. Ai, que linda! A orquídea é uma das coisas. E aqui na Itália, que vem da Holanda, a Holanda é muito cultivador, né? Mas a gente sabe que o Brasil é... Eu moro a 20 minutos de uma cidade que chama Olambra, porque ela foi fundada por holandeses e até hoje eles preservam a cultura e o plantio de flores. Que linda! Aqui todas as plantas da Itália, quase, vêm da Holanda. Eles estão acima, eles são realmente o rei das plantas. É apaixonante, da floricultura. Olha só, o pessoal que está assistindo a gente aqui pode estar perguntando assim, tá, mas o que tem a ver a planta? Com Efésios. Então, olha só, você acabou de falar de quê, Ângela? De energia, né? Existem estudos com plantas que o camarada ficava, tipo, desejando mal para a planta, falando coisa negativa para a planta, e ela murcha e ela morre. Então, olha só a energia. Como que funciona? Tem um estudo com arroz. Se você não acredita no que a gente está falando, procura no YouTube o estudo do arroz. Se você fala palavras boas, ele fica mais tempo bom. Se você fala palavras negativas, ele embolora no segundo dia. E já foi feito esse estudo com a água, com o arroz e com plantas. Então, se você não acredita no que nós estamos falando, vai procurar, porque tem tudo a ver, porque o Senhor nos fez assim. E o que tem poder é a palavra. Porque o que sai da nossa boca tem poder criador. Então, cuidado com aquilo que você fala. Porque Gênesis 1 fala, Deus disse, haja e ouve. Em Hebreus 11:3 fala que tudo que existe foi criado do que não existia pela palavra de Deus. Então, você quer um poder além ainda maior? Usa a palavra correta. Essa é a palavra correta. Essa é a palavra com poder criador. Então, você pode usar de maneira certa ou errada. A gratidão, isso já é comprovada pela ciência, que a gratidão traz vida. A gente está falando aqui de técnicas de neurociência, mas a gente está falando de Efésios, tá? Não saímos de Efésios, não. Não saímos, não. Fica aí que não saímos de Efésios, não. Aqui, eu queria citar só, eu acho que não sei se eu falei ontem ou antes de ontem, mas eu queria citar aqui, ó, Filipenses 4:8. Ele fala, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai.
Mas, Então, mas continua um pouquinho 9 aí. o que também aprendesses e recebesses e ouvisses e vistes em mim, ó, tá falando de quem? Paulo, Em mim, isso fazei, e o Deus de Pai será convosco. Então, pensa, mas não para no pensar. continua. Pratica. Vai Por isso que praticando, eu vai falo, indo. a gente leu o 8, mas a gente tem que ler o 9 junto. É que eu fiz referência com Gênesis 5, quando Deus fala para Noé que vai acabar tudo com água. Por quê? Porque lá ele fala também dos pensamentos, que todo o pensamento daquele povo era mal. Então, às vezes, quando fala pensamento mal, a pessoa pensa assim, mas estava desejando mal para fulano, ou estava querendo fazer o mal para fulano, para ciclano. Só que quando você olha para si e se vê que não dá, que não consegue, que você não vai alcançar, que não é para você, isso também é um pensamento mal. Quando você não se vê como Deus te vê, é um pensamento mau. Quando você se vê aquém ou de uma maneira errada, que não é a maneira que Deus te vê, também é um pensamento mau, é um pensamento ruim, porque é um pensamento longe do plano de Deus para você e para mim. Porque no 2, pegando o gancho aí do 2, dá uma lida no 2 aí, nos quais vocês andavam no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, ele faz muito bem essa separação aqui. Ele fala, vocês viviam nisso no passado. O que ele está falando que a gente vivia no passado? Ele está falando do curso do sistema mundial. Quando a gente vê 1 João, ele falando que o mundo jaz no maligno. O que é jaz? Como que a gente chama onde põe os mortos? Jazigo, não é? É. Aqui jaz fulano de tal. Ou aqui está morto. O que é o estar morto? O que está morto? O sistema do mundo. É um sistema caído. Então, o sistema do mundo, não é o mundo em si, o sistema do mundo está caído. Por quê? Quem que governa o sistema do mundo? O príncipe do poder do ar. O príncipe do poder do ar está falando aqui de Satanás. Está falando do caído mesmo, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O que ele está falando aqui da desobediência? Literalmente é não crer. Não crer, não crer em Jesus, a incredulidade, viver contrário ao que Deus planejou, ao que Deus, desde o início, já está anunciando. Nós cremos que nós estamos vivendo o tempo do fim. Então, desde o início, o Senhor já anunciou o fim. E tem pessoas que decidem não crer. Por quê? Vivem de acordo com o príncipe deste mundo que é Satanás. Então, João 8,44, nós falamos sobre quem é o Pai, né? Jesus fala muito claramente, o pai de vocês é o pai, é o mentiroso. Se você mente, é o pai da mentira. O pai da mentira é Satanás, ele mente desde o início. João 8,44. João 8,44. Então, quem é o pai? Quem é o teu pai? De que lado você está? De que lado você quer ficar? Quem é o seu pai? A Bíblia só dá 2 caminhos, não tem mais. Então, ou você está com Deus através de Jesus Cristo, ou você já está longe dele. Não é que você vai escolher ficar longe dele. Não, já está. Isso é muito sério. Desde segunda-feira a gente já está falando de uma maneira muito mais séria, né? De não descontraído às vezes as pessoas, mas muito muito mais sério, porque eu peguei o que Paulo falou lá para os Efésios, para os líderes de Éfeso. Ele falou: olha, eu entreguei o que eu tinha para te entregar. Agora é com vocês. A responsabilidade saiu de nós, né? Paulo falou isso muito seriamente. Então, desde segunda-feira nós estamos falando sobre isso.
Quando nós falamos, quando nós transmitimos a verdade, aí é com você crer ou não, mas você pode dizer, eu quero experimentar isso. Peça uma experiência com Deus. Peça para Deus falar no seu coração. Fala, Senhor, se o Senhor é real mesmo, se mostra a mim. E aqui nós estamos, quem está aqui hoje já teve essa experiência. Você tem que pedir a sua, você tem que ter a sua experiência. Porque aqui está falando nos quais nós andávamos nesse curso também. Conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, vivem longe. E a gente vê cada vez mais o mundo indo de mal a pior, porque as pessoas decidiram viver longe do Senhor. Aí, quando acontece alguma coisa ruim, aonde estava Deus? Aonde estava você antes disso? Tem alguma semelhança com Gênesis? Então, assim, quando as pessoas assim, nossa, tá em guerra lá, não sei o quê, aconteceu um tsunami, aconteceu o Covid. Aonde que estava Deus? Aonde estava você antes disso? Que não decidiu, que não procurou a Deus. Então, vocês têm notado que eu tenho falado de maneira muito mais séria, porque não é tempo da gente brincar mais. E a gente está brincando, a gente fala de coisas sérias aqui de maneira muito descontraída, brincando, mas de maneira profunda. Então, antes de questionar onde estava Deus, questione-se a si mesmo, aonde eu estava. Eu estava longe de Deus. Então, vá para longe de Deus através de Jesus Cristo. Então, aqui a gente está falando de coisas muito profundas, mas de uma maneira muito leve de entender. Suave. E aqui, quando ele fala, opera nos filhos, mas Cristo não morreu por nós? Morreu por todos, porém você precisa crer. Aqui, quando você não crê, você cai nessa parte aqui, no finalzinho do 2. O princípio da potestade do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Então, ele... Todo mundo é filho? Não. Todo mundo é filho? Todos somos criaturas. E quando que a gente se torna filho? Quando aceitamos nosso Pai como Criador, como nosso Pai, né? Jesus, né? Jesus como Pai. A gente sempre brinca aqui e fala assim, mas todo mundo fala que Deus é Pai. Deus é Pai, você quer ser filho? Porque Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos ouviram e creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, nos tornamos filhos por Jesus. Está lá em João 1,12. 1,12 e João 3,16, que é bem claro. Esse é um versículo que a maioria das pessoas sabem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, aí tem uma vírgula, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aí tem um crer no meio. E o 3, Ângela? Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Então, aqui ele faz o 3 ao 5, ele já está falando da condição de que a gente vivia satisfazendo só o desejo da carne. Eu acho que eu nunca vi uma época como essa que nós estamos vivendo, que as pessoas procuram assim, segue teu coração, vai lá, aí satisfazendo o desejo da carne. Gente, eu nunca vi uma geração tão controversa que segue os desejos da carne e vai... as pessoas falam que querem a liberdade, que lutam pela vida, pelo direito do animal, mas vota a favor do aborto.
Aí a gente vai... Não, por que o aborto? Porque eu quero sexo livre. O que é isso, se não é exatamente o que a gente está vendo aqui? Não é isso aqui? Seguiam os desejos da carne, que eram... Tá bem claro. Não está claro? Aí as pessoas querem sexo livre e votam a favor do aborto. Aí a gente vê uma outra lei. Não, a gente quer droga livre, a gente quer todos os prazeres da carne. Só que esqueceram de alimentar o espírito, esqueceram de alimentar o conhecimento das coisas de Deus. E aí, quando vem as coisas, fala assim: nossa, onde estava Deus? Continua sendo Deus, continua sendo bom, continua sendo justo, continua sendo presente. Mas aonde você estava? Aí tá lembrando um louvor que eu coloquei lá hoje. Onde está Deus? Do Eli. Eu Acho que é não Eli cheguei Soares. a ouvir. Hoje eu não cheguei a ouvir, depois eu ouço lá. Mas é Hum. interessante porque hoje a gente vê leis tão controversas, pessoas querendo direito a biologia fala uma coisa, eu não vou entrar muito aqui, porque senão a biologia, Mas você está entendendo, né? a biologia fala uma coisa, as pessoas não, eu quero viver ao contrário. E é decisão. Eu tenho um amigo que ele nasceu já com alterações de hormônio, tudo. Ele foi transexual durante 12 anos. Ele teve um encontro com o Senhor no quarto dele, sozinho. Então, ele assim, foi resgatado por Deus, não foi por pessoas, transformado. E hoje ele é um missionário. Então é lindo, porque assim, não foi ninguém que falou para ele o que fez, foi Deus, foi o encontro dele, foi o entendimento dele com Deus. Então a gente vê as pessoas buscando muito prazeres. Eu quero viver a minha vida. A vida é minha, E é característica de Deus, né? Transformação de dentro para fora. de dentro para É fora. igual os templos que você tinha falado, né? Uhum. Eram construídos de dentro para fora, com a porta virado para o... Acho que era o nascer do sol, se eu não me engano. Ou o pôr do sol. Acho que é nascer, sempre nascer e pôr. É. Val, pode E contribuir aí, Val. pode falar, Val. Tá tudo certo aí? Eu ainda estou grogue aqui, mas estou ouvindo tudo. Não, concordo com tudo. E principalmente a Não. gente está vendo mulheres assim, né, Val? Porque as mulheres têm sofrido tanto com isso, né? A Val trabalha com mulheres e a gente vê as mulheres hoje cada vez mais buscando um prazer, um prazer, um prazer. Eu estou falando que eu sou mulher também, mas vivem vazias. Vivem vazias. Impressionante. E Não, hoje você imagina, e aqui na Europa, eu acho que em todo mundo, mas aqui eu vejo mais essa necessidade de ter essa direção de Deus, né? Então vivem todo mundo na busca desse prazer, né? O prazer que o mundo dá, seja no trabalho, se não No tem um geral. trabalho não está bem, se não tem um marido não está bem, são pessoas infelizes e felizes vivem esse círculo de não, então se hoje não está com bom com esse namorado, eu vou arrumar outro, aqui não está bom, eu vou fazer isso cá. Além essa a coisa do aborto, você falou aqui na Itália está sendo muita polêmica também. Porém, é melhor não comentar muito, porque senão é capaz de bloquear o vídeo. não, você viu que eu comentei meio por cima para não Eu ia entrar escrever muito. no chat, mas eu sei, Para eu não dar estou spam. ligada. Eu comento assim por cima para não dar spam, mas aqui, como a gente está falando abertamente de tudo, eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre isso também. E isso é uma coisa mais. Gente, não pensa que aqui, nós estamos aqui porque nós somos melhores. Não somos, nós somos alcançados pela graça. O que nos transformou foi a graça. Foi nós, quem pagou o nosso preço, quem morreu a nossa morte, foi Jesus. A gente só trocou de lugar com ele. Porque a cruz não era dele, era de Barrabás, era de filho do Abba, Bar Abás. Então, são os filhos do pai. O nome de Barrabás já traz a mensagem de quem era aquela cruz.
era nossa, filhos do Pai. Então, Jesus morreu no lugar dos filhos do Pai, para que os filhos do Pai saíssem livres e não tivessem aquela morte. Então, Eu nós falei isso para entendemos. Oi? Eu falei isso para 2 amigos meus acho que hoje. Falei para 2 amigos, eles ficaram encantados. Falei, não acredito. Eles tinham assistido o filme, eles achavam que na hora que os soldados estavam puxando o braço de Cristo para chegar lá na posição, eles falaram para mim, eles achavam que era para judiar. E aí eu expliquei para ele que não, era porque a cruz não era dele. A cruz não era Então, dele. eles A ficaram cruz era assim, maior. sabe aquela paradinha, quando você para assim, aí a boca desce assim? Peguei. Aquela cruz era minha e sua. Aquela cruz não era de Jesus, era dos filhos do Abba. Então, Jesus morreu na cruz dos filhos do Abba, para que nós pudéssemos ter vida. Hoje nós recebemos essa salvação de graça, porque aqui está aqui, pela graça sois salvos. Não é porque para a gente é de graça que não custou um preço muito alto. Então, o pecado, a separação de Deus teve um preço muito alto. Então, a gente não brinca com o pecado. O pecado é incredulidade, é não crer em Jesus. A gente não brinca com ele, porque teve um preço muito alto para Jesus. Aquela cruz não era dele, era minha e sua. Para a gente é de graça. Para a gente é fácil, é só falar assim, eu creio. Para a gente é muito fácil. Então, às vezes, por ser fácil, a gente não valoriza como deveria. Então, a gente tem que valorizar como a coisa mais preciosa da nossa vida, porque é um amor. Quanto mais eu entendo, quanto mais eu conheço, mais eu entendo que. Eu falo, gente, é muito amor. É muito amor. É muito amor do Pai dar Jesus por nós que nem merecíamos. É muito amor. Ainda a gente às vezes recebe esse presente que a gente nem merece, é de graça e a gente não valoriza ele. Então, quanto mais eu entendo que eu sou amada, mais eu amo e mais eu quero amar. Aos 6, Ângela. É. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Continua o 7 aí. É muito benção, né? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Continua? Não, dá uma paradinha aí que eu quero explicar o porquê que Jesus se assentou. Boa. Eu não sei se está ali. Por que Jesus assentou? O Santo dos Santos, o sacerdote entrava uma vez por ano, tinha que se purificar, mas não tinha cadeira, não tinha lugar para sentar, não. Ele tinha que ficar em pé lá. Ele ficava um dia inteiro em pé, porque o trabalho não tinha terminado. Lembra do véu, do lenço do rosto dobrado? Quando eu falei do lenço do rosto dobrado, aqui também tem significado. Por isso que quando a gente conhece a cultura um pouco, a gente entende um pouquinho mais. Eu falo que eu queria muito o Bruno aqui, porque o Bruno conhece muito a cultura, então ele sempre traz aquela contribuição poderosa. Mas o sacerdote, em todo o Santo dos Santos, ali, o átrio, o santo e o santo dos santos, não tinha cadeira, não tinha lugar para sentar, porque eles iam lá e estavam trabalhando, eles estavam servindo, eles estavam adorando, eles estavam sacrificando. Por que fala que Jesus sentou-se, ou Jesus está sentado à direita de Deus Pai? Jesus está mostrando, ó, acabou o serviço. Eu já fiz. Não é poderoso demais, gente? Demais, eu estou até procurando aqui para me marcar. Eu me emociono, porque o Espírito Santo queima o peito, a gente sente isso, porque o serviço acabou. Então, o sumo sacerdote, que Hebreus 4
fala que nós temos um sumo sacerdote que, como nós, passou todas as coisas, mas venceu, está sentado à direita de Deus Pai. Está lá em Hebreus 4:16, de 14 a 16, e fala que ele assentou-se à direita de Deus Pai. E aqui fala que ele sentou. O que sentar, o que o sumo sacerdote sentar significa? Ele, ao mesmo tempo, ele é a oferta, ele é o sacrifício, e ele é o sumo sacerdote, e ele é o preço pago. Jesus é tudo ao mesmo tempo. Ele é o ofertante, ele é a oferta, e ele é o sumo sacerdote. Então, Jesus, ele é o completo, e ele sentou. O sumo sacerdote sentou. Aqui está falando de Jesus como sumo sacerdote. Ele sentou. Significa que o trabalho acabou. A obra foi consumada. Não há necessidade mais de sacrifício. Não há mais necessidade de sacrifício pelo seu pecado. Porque o pecado é não crer em Jesus. Uma vez que você crê nele, ele está sentado. Ele diz para você e para mim, não há mais necessidade de sacrifício. É onde fala no 8, né? Trabalhou. Mas aí eu só vou completar um pouco. E esse lugar que ele está, quando nós nos tornamos filhos, ele nos garante que nós, que somos a igreja, lá do final do 1, estamos assentados com ele. Lá, nas regiões celestiais. Gente, é muito poder. É muito poder, é muito amor, e a gente viveu quanto tempo longe dessa realidade. Eu me emociono, quando eu falo quando eu leio Efésios, quando eu vejo a nossa posição em Cristo, eu não tenho como não me emocionar de falar disso. Ontem eu me emocionei muito falando da igreja, e aqui é o lugar que a igreja está. Gente, está na hora de a gente descobrir quem a gente já é. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ângela, mas eu ainda estou aqui, ó. O teu corpo tá. Mas quando nós entendemos que nós somos um espírito, nós temos uma alma e vivemos num corpo. Mas eu não sou um corpo. Eu só vivo num corpo. A hora que esse corpo aqui deixar de existir, eu já estou com ele. Essa é a certeza que ele conquistou para nós. Essa é a certeza que não importa. Se eu fechar meus olhos aqui, se o meu corpo voltar ao pó, o corpo é barro, é roupa. Quando morre, fede. Ontem o Bruno falou que o ser humano é o que mais fede, é o que decompõe muito rápido. Então, se a gente deixar essa roupa aqui, nosso espírito já está assentado com Cristo nos céus, nas regiões celestiais. Gente, entender isso é libertador. Você não vive mais debaixo desse governo, do governo deste mundo. Você não vive mais embaixo do governo da Itália, da Inglaterra, da Alemanha, do Brasil. A gente vive um outro governo. A gente, como quando Pilatos perguntou para Jesus, de onde é o teu reino? Ele falou, meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. Eu sou rei, sim, Jesus falou para Pilatos, mas eu não é desse mundo. Então, nós somos reis, sacerdotes, juntamente com Cristo. Mas não é nesse mundo. Ou, sim, conquistamos o direito do Éden, de domínio e governo. Aí a gente sai querendo, depois que a gente descobriu que a gente tem que reinar e governar, a gente sai querendo reinar e governar todo mundo. Começa por você. Começa por você, pelo seu próprio corpo, pelas suas próprias vontades, pelo seu próprio coração, pelos seus próprios pensamentos. Então, não vai querer governar a vida dos outros sem governar a sua primeiro. Ou Ângela, já veio Ângela dando pedala de novo. Já veio a Ângela dando pedala de novo?
Estava com saudade, maravilhoso. Como estava com saudade. Você sabe que tem muitas vezes que eu ficava com você no sua voz Ai. dentro de mim. E eu só queria contribuir uma das coisas, né, que a gente com autoconhecimento, com toda essa nova fase que estamos vivendo. Porque, gente, eu me converti, eu tinha 13 anos. Eu, a Bíblia, sempre li, sempre fui na igreja, sempre vi, sempre fui aquela que seguia, né? Mas, para mim, hoje, esse tempo, esse novo tempo, é como se fosse... Como se pega uma coisa e entrega, é tudo diferente. Eu leio a Bíblia hoje de maneira, assim, muito mais clara. Você, Tudo Ângela, novo. veio só para clarear muito mais ainda. Glória a E são Deus. coisas que a gente passa tempo, isso tudo a gente já ouviu, né? O livro de Efésios eu já li não sei quantas vezes, o livro da Bíblia. Porém, hoje, esse novo tempo, é tudo novo. É um entendimento, assim, a fase que eu estou vivendo hoje parece que me converti ontem, aquela coisa do primeiro amor, de voltar de novo. O livro de João realmente foi, assim, dessa maneira que a gente leu, assim, reveladora, maravilhosa, não mais com regras, né? Porque a gente passa muito tempo lendo com regras. Você tem que fazer Adaptando, isso, você tem que fazer adaptando isso, aquilo, dentro aquilo. da... Se você não faz, aí você fica cheio de mágoa, de dor. Ah, por que eu não consigo até fazer aquilo que outras pessoas alcançaram? E dessa maneira, não, você consegue ver realmente esse estado de filha, de rei, de sacerdote, de estar sentada e de poder governar realmente, principalmente a nossa vida, né? Como você falou, tem que começar dali, senão não vai para lugar nenhum. E começa de dentro para De dentro fora. para fora. Ele começa a mexer primeiro com a gente. Primeiro com a gente. E hoje eu consigo transbordar porque eu fui muito mexida. Todo mundo tem história. Tem 51 anos de história aqui. Parece 20. A carinha não mostra, tá? Eu falo, a carinha não Ah, mostra. linda! A carinha não mostra, mas tem 51 anos de história aqui. Então, é muita história. Então, é muito aprendizado, é muito tratado, Senhor. E eu também, eu tenho aprendido sobre o autoconhecimento, a gente sempre fala, né, Alex? Que eu eu fiz o Moriá em 2016. Logo depois do Moriá, eu conheci o pastor Aloysio Silva. Primeiro eu conheci o Joseph Prince, terminou uma mensagem do Joseph Prince, que eu amo, ouvir as Eu já pregações ouvi, dele. não Eu entendo nada. caiu, mas tem em português, tem um monte em português. Ah, então eu vou pegar. Tem um monte em português traduzida. Eu pego em E, português. e Acho que aí eu já eu vi ouvi o pastor Aloysio Silva. As duas primeiras mensagens que eu ouvi do pastor Aloysio Silva, não há mais condenação, e as três mentiras do diabo, em 2016. Faz 5 anos que Deus vem trabalhando eu na minha também vida. Então, eu estou num penso que processo já faz mais tempo, mas eu creio que nós eu, estamos vivendo o Joel. é, seus filhos sonharão, o Senhor derramará, lindo, lindo, derramará o seu espírito nos últimos dias, né? Nos últimos dias, eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias, porque Mais teve uma característica. um avivar tão grande, um Avivamento, revelar tão grande da revelação palavra. tá. Ao mesmo tempo, Ângela, que estamos vivendo a apostasia, né? Porque a apostasia chegou antes do vírus. Porém, eu acho que nesses últimos 2 anos estamos vivendo o reavivamento, né? Eu creio, porque as pessoas hoje com a internet teve mais essa oportunidade. Você viu que o vírus veio para fechar a igreja, para acabar com tudo, mas eu acho que aí levantou um movimento. Eu aconselho a todo mundo, todos os pastores, eu aconselhei lá do Brasil, faz vídeo, vá abrir o canal. Aí eles abriram, e eu fico muito feliz. Eu disse, olha, quando você ficar ali na igreja fechada, se você faz um vídeo de 15 minutos, fala da palavra de Deus,
E eles me agradecem, Val, eu já estou com não sei quantos seguidores, mas eram aquelas igrejinhas lá de bairro. E eu estou incentivando aqui o pastor daqui. Eu falei, eu entrei porque tinha também o mover, né, que a internet era do diabo. Eu falei, gente, se você, enquanto nós somos luz, estamos fora, o diabo ele tá realmente, ele vai, o príncipe desse mundo ele vai agir. Mas entra ali, fala uma palavra de amor. E aí tá, aí então entrou esse movimento. E eu acho que muitas pessoas estão sendo alcançadas hoje e podem, quem está assistindo vai assistir, vai poder também ver esse movimento aqui nesse lugar, né? Como eu E é um digo, onde a movimento de luz não renovação. entra, as trevas dominam. Agora, onde Amém. entra a mais fraquinha luz, as Luz, trevas têm que trevas. sair. Gente, eu estou fazendo vídeo lá no Facebook, você não me vê, né? Ai, Facebook Italiano. eu uso muito pouco. Eu também não, eu só coloco lá e saio. Porém, eu vejo que tem um resultado de pessoas que, né, depois me escrevem cá. Eu digo, Deus, olha, realmente a gente só precisa fazer, né, Ângela? Para começar, para fazer tem que começar. Tem que começar. E é aqui que a gente se alimenta, né, Val? A gente sempre conversa isso com o Alex, que aqui a gente está aprendendo. Aqui a gente sempre fala isso, ninguém é melhor que ninguém. Aqui a gente está aprendendo e todo mundo contribui com um pouco. Cada um tem seu testemunho, né? Porque cada um, o Alex tem um perfil, o Ado tem outro, o Bruno tem outro, o Léo tá fazendo falta, faz dias que a gente não vê, que ele não entra, que ele trocou de emprego. Então, assim, cada um Daqui a tem pouco o vai seu. casar. Eu estou profetizando o casamento dele. Não, eu falei para ele, você viu que eu brinquei lá, falei, já mudou de fase, peraí. Aí foi não sei o que, será o noivado agora? Eu falei, Senhor, deixa lá. Ô, gente, o nosso Leandro também, que está com o nenenzinho, né? Leandro, que está com a Aurora. Então a gente vê que assim, cada um tem o seu perfil. O Leandro é o quietinho, mas ele está ali só observando, ele já vai planejando, a cabecinha dele já cria. Então a gente vê que cada um tem o seu perfil para contribuir. E isso é lindo, porque eu digo sempre que o pessoal fala, o Covid atrapalhou, não sei o quê. Eu acho que foi um tempo de revelar de corações. Porque quem estava já em cima do muro, como o Ado sempre conta a história, em cima do muro já é de Satanás, já é do diabo mesmo. Em cima do muro é dele. Só que foi um tempo de posicionamento, foi um tempo de muito posicionamento. Eu nunca assisti tanta pregação, eu nunca participei de tanto estudo assim. Para mim foi uma bênção esse tempo. E para você que está ouvindo também, essa mensagem está chegando até você e muitas pessoas têm sido alcançadas pela nossa mensagem ou pela mensagem de outras pessoas e tem entrado pessoas aqui que têm sido restauradas. A gente já testemunhou milagres aqui. Ontem o Alex me mostrou mais um milagre. Gente, eu me emocionei, porque uma pessoa que não suportava a ideia de igreja, organização também, se filiando a uma igreja porque foi curada, porque machucados machucam, curados curam. Então, por que não eu ser a curada naquele ambiente para levar a cura? Porque se você não se permitir ser curado, você vai também ser um machucado machucando, ou ferido ferindo, se você preferir assim. Mas quando a gente se permite ser curado, a gente vai ser agente de cura. Então, esse tempo de lockdown foi um tempo de revelar corações, foi um tempo de tirar. Vamos indo para o final aqui também. Nós vamos vindo para o final aqui. Então, foi um tempo de revelar corações, foi um tempo que eu creio sim de avivar, foi um avivamento. Por um lado, a gente está vivendo apostasia, por o outro, a gente está vivendo um grande avivamento. Eu creio que está tendo um grande avivamento. Eu me sinto vivendo esse avivamento. Então, a gente vê. Eu também creio. Porque eu lembro que antes do vírus, estava muito as pessoas com apostasia, né? Acomodadas, né, Val? E depois a menos aqui na Itália, eu vi um rebuliço, e vejo também no Brasil, né? Sigo tudo ali, vejo as pessoas
tem sempre aqueles que não se posicionaram, né? Ficaram no muro. Assim como Noé. Assim como Noé, na época de Noé. Aí vem o dilúvio e as pessoas não nem perceberam. Aí vamos para o 8, 9, 10 aí para a gente finalizar, né, Alex? Que o horário Isso. vai. Aqui já, olha, amanheceu, gente, olha. Olha, já já tá tá com claro. sol. Olha que delícia. Já clareou. Já amanheceu o dia, depois deu o sol lá. Já tá saindo, já amanheceu. Literalmente você está na viração do dia, né? É verdade. Daqui a pouco é hora, os meninos acordam para tomar café. Não, vamos terminar aqui. Portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom? Presente. Presente. Regalo. Presente, de graça. Não vem de você. Aí o 9... Pode falar. O 9 o 9 é muito... Ele fala, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Então, não adianta você fazer boas obras, não adianta você ser bonzinho, não adianta fazer nada. Não é por obras, é por Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, agora vem o resultado de estar com Cristo. Não são as obras que te salvam, mas a gente foi salvo para as obras, não pelas obras. O 10, pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Então, nós não somos salvos pelas, mas somos salvos para, porque cada um tem dentro de si um algo que Deus pôs. A Val tem uma obra, o Alex tem uma obra, eu tenho uma obra. Então, Deus pôs em nós partezinhas do corpo, nós falamos já do corpo ser tão importante, cada parte do nosso corpo, cada órgão do nosso corpo tem um papel importantíssimo. Gente, cada dia mais eu descubro a importância da tireoide. É um órgão tão pequenininho, mas faz uma falta, porque eu tive que tirar um pedaço dela, faz uma falta. E eu nem sabia que existia tireoide antes de ter problema nela. Então a gente vê que não tem parte do corpo que não tem a sua função, e não tem a sua obra. Falando da tireoide aqui, ela tem uma função tão predominante que até as batidas do nosso coração são controladas por ela. E você podia não saber disso, eu não sabia. Então, a tireoide, ela foi colocada no nosso corpo para exercer uma função. Se ela não exerce sua função, todo o corpo sofre. Por quê? Ela não está exercendo aquilo para que ela foi criada. Então, quando você não entende, quando eu não entendo a função, o propósito, como é tão chamado, quando eu não entendo a minha função, você não entende a sua, ou quando não entendemos as funções ou os propósitos, o corpo sofre. Porque eu nem sabia que tinha tireoide, eu nem sabia para que servia tireoide. Aí eu fui descobrir quando ela deu problema, e eu fui descobrir que, gente, quando ela não exerce a sua função, todos os órgãos funcionam mais lentamente, do coração ao intestino, a temperatura corporal. A minha temperatura corporal nunca mais foi a mesma. Ela é 35,5, 35,6. Eu não faço febre. Então você fala assim, olha, uma coisinha tão pequenininha, parece uma borboletinha que fica aqui, ó. Não, ela não é descartável. Ela faz falta. E o domínio dela sobre nossos hormônios, que ela é a chave. Quando ela não funciona realmente o corpo inteiro. E nós mulheres, também nos homens, hein? Mas as mulheres também. É muito importante para as mulheres. As mulheres são mais, vamos dizer assim, mais sensíveis a eles. Mas cheia de hormônio, vamos dizer assim. Aos hormônios. Então, mas esse tipo de Deus é maravilhoso. Mas eu achei muito interessante, porque eu assisti muitos vídeos de tireoide essa semana, porque
um amigo, meu personal, foi personal 9 anos, ele tava cuidando de mim lá atrás, quando eu fiz a cirurgia da tireoide, e ele me mandou, essa semana eu estou estudando sobre a tireoide. Então, por isso que assim, faz tanta diferença. E quando eu falo disso aqui, nós não somos salvos pela obra, mas somos salvos para as obras, para exercer a nossa função. E cada um dentro daquilo que foi chamado para ser. Eu chamo isso de propósito. Então, cada um dentro do seu propósito. Isso é lindo demais. Alex, é contigo. Aí aqui a gente finalizou no 10, né? Isso. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, agora qual é o nosso papel? É andar nelas. É andar nela. Não tivemos, não fomos nós que pagamos o preço, foi Jesus. Somos salvos pela graça, mas nós andamos por ela agora, né? Andamos para elas e por Cristo. É lindo. E glória a Deus por isso, né? Tudo para o louvor da sua glória. E andamos em mais um, né? Mais um. Em vitória. Mais... Com V de vitória. Então, até cegos, quando vencem, eles levantam a mão em um V. Na verdade, não está dando para ver aqui, mas é sempre assim. É um V de vitória. V de vitória. Por quê? É a posição que o sangue flui, é a posição que tudo, e a gente tem mais saúde. Toda pessoa que tem o hábito de adorar a Deus, o hábito de se render e crer que existe um ser realmente superior a nós e levanta as mãos em adoração, está cumprindo. E Jesus pagou o nosso preço para nós fazermos isso para o Pai. Dá para fazer assim ou assim, né, Ângela? Vamos fazer assim fazendo assim para poder aparecer aqui, que na câmera não vai aparecer, né? Eu não consigo ficar muito tempo por causa do meu ombro, então eu já baixo. E outra, não dá nem para fazer assim para fazer o print, né? Porque aí como vai fazer o print com a mão levantada? A gente pode fazer assim, né? Porque... ainda estou aqui. A gente faz o sair da cozinha, gente. Tive que sair que o marido chegou. Vamos lá. Então a gente vai orar também para terminar, né, Alexa? E que a gente vai continuar amanhã. Porque, gente, tem tanta coisa aqui que se a gente for continuar, a gente vira a noite falando. Mas estamos extraindo os códigos. E eu espero que você esteja gostando, como nós estamos gostando. Nós estamos sendo muito edificados. Cada estudo eu me emociono, eu amo, eu aprendo. E acredite, como a Val falou, eu parece que estou lendo minha Bíblia de novo. Cada vez que eu leio, parece que eu estou lendo de novo. E eu comprei Bíblia nova para fazer isso, tá? E você que está assistindo a gente, entra, olha na descrição do vídeo, aí vai estar o link para você cair para o Telegram. No Telegram a gente posta esses links para entrar nessa sala, para a gente desfrutar desse bate-papo descontraído e edificante na sala do Kairos. Então, a gente vai orar e amanhã tem mais. Amanhã tem Quer orar, Ângela? Bora lá. Papai querido, nós te louvamos, Senhor, por esse amor que nós não conseguimos dimensionar, mas nós conseguimos sentir esse amor grande do Senhor por nós. Estamos aqui, Senhor, para louvar, para render o nosso louvor, a nossa glória a Ti, a nossa adoração, porque sabemos que o Senhor pagou o preço dando Jesus por nós naquela cruz. O preço foi muito alto para nós ser de graça, porque para nós isso é de graça, é só a gente crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Então, quando nós cremos e confessamos com a nossa boca, nós recebemos o selo do Espírito Santo em nós, que é a garantia, o penhor de que o Senhor está voltando para nos buscar, porque Ele está sentado, porque o trabalho acabou,
e nós estamos assentados com Ele. Isso é maravilhoso, Senhor. Nos ajuda a entender essa profundidade. Como Paulo fez a oração, abre os olhos do nosso entendimento, para que a gente entenda a profundidade desse amor, que a gente entenda tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, Pai. Abre os olhos do nosso entendimento, nos dá o espírito de revelação e sabedoria, porque precisamos do Senhor para caminhar nas obras que o Senhor já nos deu, no propósito que o Senhor já colocou em nós. O Senhor já nos fez, o Senhor já nos escolheu antes da fundação do mundo com um propósito. Senhor, clarifica cada vez mais esse propósito em nós e naqueles que estão nos ouvindo, naqueles que estão ouvindo essa mensagem agora, que esse propósito seja clarificado nas suas mentes, nos seus corações, que eles entendam que o preço foi alto, mas para nós é de graça, porque é graça, é presente, é dom. Pai, nós te louvamos por isso, te louvamos pelos milagres e pelas respostas de oração dessa lista, Senhor, que possamos cada dia mais testemunhar dos seus milagres, porque eles são reais, porque os sinais acompanhariam aqueles que crescem. E nós cremos, nós declaramos que nós cremos, e nós dizemos, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, porque nós vemos que o Espírito e a noiva dizem, venham, venha, Senhor Jesus. Nós desejamos a sua volta, nós desejamos a sua vinda, para nos buscar, porque nós desejamos tomar a ceia com o Senhor de novo. Ó Pai, nós te louvamos por tão grande amor, em nome do teu Filho amado, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Amém. Então, pessoal, fiquem com Deus e até amanhã nesse mesmo canal, nesse mesmo site, nesse mesmo link. Não nesse mesmo link, porque a gente vai trocar o link, mas a descrição é a mesma. Beleza? Só vitória. Então, até só amanhã. vitória.